Quando o Temer anunciou a redução do preço do litro de óleo diesel, que é um produto poluente, portanto muito impopular no resto do mundo, o Eduardo Guarda, o ministro da Fazenda, disse que o dinheiro ia sair dos impostos. É claro, todo o dinheiro sai dos impostos. Foi obrigado a desmentir no dia seguinte. Uma pessoa decente teria saído do governo. Ele preferiu ficar e dizer a bobagem de que não sairá dos impostos. Realmente, não vai sair dos impostos, mas vai sair dos incentivos, por exemplo, e das despesas de programas sociais. Vai sair da educação, que vai ter despesas cortadas, do SUS, quer dizer, da saúde, da moradia, vai sair do incentivo aos exportadores, ou seja, vai piorar a competição do produto brasileiro e, com isso, piorar também a economia, a indústria química, etc. Quer dizer, isso é de um cinismo atroz e é absurdo, porque se esperava que esses cortes fossem nas mordomias, no fundo partidário, por exemplo, nessas verbas que o Temer anda doando para os deputados, mas não. O corte é justamente na carne, deixando, ou seja, corta os dedos, deixando os anéis, é o contrário. Pois bem, isso não impede que o governo Temer seja um cadáver insepulto, só está precisando de alguém que enterre. Em 2015, eu já havia diagnosticado aqueles movimentos de rua como uma etapa culminante da Revolução Brasileira. Vamos chamar de Revolução Brasileira, vamos dizer, o grande processo de confronto entre o povo e aquilo que o Raimundo Fauro chamava estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? São os donos do poder, são os camaradas que se apropriam do Estado e o usam em seu benefício. Tá certo? Então, aqui a luta de classe no Brasil não é de proletários e burgueses, mas é do povo em geral contra o estamento burocrático. Então, o estamento burocrático não se caracteriza por ser o dono dos meios de produção, mas é o dono dos meios de legislação, dos meios de opressão, dos meios de extorsão e assim por diante. Então é evidente que esse pessoal tem muito mais poder na mão do que a burguesia. Também não poderíamos ver como emissários da burguesia, porque quando eles querem estrangulam a burguesia, fazem com ela o que bem entendem. Então, nos últimos anos, depois extinto o regime de 64, né, o estamento burocrático veio se fortalecendo de uma maneira inimaginável. Quer dizer, angariando poder, mais poder, mais poder, mais poder, transcendendo nos seus meios de ação tudo o que a chamada ditadura teve na mão. Por exemplo, se você pensar o controle sobre a mídia, que os partidos políticos dominantes têm hoje, que é controle total, a ditadura nunca teve isso. A ditadura, no máximo, de vez em quando proibiu uma matéria ou outra, e no dia seguinte a matéria estava lá do mesmo jeito, né? E aqui, depois dos anos 80, quando se exclui um assunto, se exclui definitivamente, não pode falar mais daquilo. Ou quando se exclui um nome, como se excluiu o nome do Antônio Olinto, durante 20 anos ficou fora da mídia, não pode falar do Antônio Olinto. Olavo de Carvalho, a norma baixada pelo Milton Temer, não Michel Temer, Milton Temer. Do Olavo de Carvalho não se fala, então não pode falar, né? É a Operação Vaca Amarela, né? Então, isso aí, eles exerceram um controle draconiano, um controle terrível, né? E é claro que quando tiveram os meios na mão, começaram a querer mais, e esse mais custava dinheiro. Então começaram a roubar, para fortalecer, não só a si mesmo, mas ao esquema dos partidos. Não é o PT, nem PSOL, nem isso, aquilo. É um pool de partidos que se reúne no Foro de São Paulo. Então, é a conquista do poder ilimitado. Tá certo? Para quê? Para a conquista de mais poder, evidentemente. Esse processo não tem fim. Tá certo? Felizmente foram descobertos no meio, foram desmascarados, tá certo? E repentinamente tudo se voltou contra eles. Eu disse que isso ia acontecer por um motivo muito simples. Na hora que eles adotaram, o Raimundo Fauro foi um dos pais fundadores do PT. Não oficialmente, mas era uma espécie de nume tutelar, o santo protetor do PT. E o PT comprou a teoria do estamento burocrático. Não, precisamos destruir o estamento burocrático, etc, etc. Mas eles liam, né, o Raimundo Fauro às segundas, quartas e sextas, e terças, quintas e sábados ele lia o Antônio Gramsci, que ensinava a estratégia da
penetração, né, do Estado, da ocupação de espaço. Então falaram, olha, eles queriam combater o estamento burocrático, mas para combater eles decidiram que eles mesmos iam virar o estamento burocrático. Então é evidente que a revolta popular se voltou contra eles. Tá certo? Então somos idiotas, pensando bem, né? Esses intelectuais do PT são uma desgraça. Qualquer pessoa no seu juízo perfeito, se tivesse perguntado a mim, eu falo, não dá para você fazer a revolução do Raimundo Fauro pelos meios do Antônio Gramsci, você tem que inventar outra coisa. Mas não me perguntaram nada, ainda bem. Então, em 2015, com aquelas manifestações de rua, já se viu ali um momento importantíssimo, vamos dizer, na conscientização, em que o povo brasileiro tomou consciência da sua força, né, e tomou consciência da existência do processo revolucionário brasileiro. O que é o processo revolucionário brasileiro? É a destruição do estamento burocrático e a instauração de uma democracia verdadeira, eficaz, de uma verdadeira representatividade, que no Brasil não existe, porque você elege os deputados, senadores, etc., só para eles cuidar deles mesmos. Eles não devem nada ao eleitorado, não tem que prestar satisfação, faz o que quiser. Tá certo? Então, instaurar uma representatividade real, que pela primeira vez teríamos, então, uma democracia. Em 2015, o negócio deu errado porque alguns líderes imaturos decidiram negociar com as raposas velhas, isso é, negociar com o inimigo então melou o processo todo, falou, não precisa movimento de rua, deixa que nós resolvemos aqui no Congresso, entre nós, né? E resolveram em favor deles mesmos. Na época eu disse, olha, não adianta você fazer o impeachment da Dilma, você tem que tirar ela e o Temer, porque eles foram eleitos numa eleição fraudada. Fraudada por quê? Porque era eletrônica? Não. Fraudada porque falsearam as maquininhas? Não. Fraudada porque só 23 pessoas tiveram acesso à contagem de votos, realizando aquilo então que o Stalin dizia, não interessa em quem você vota, interessa quem conta os votos. Então aqueles camaradas, chefiados pelo seu Toffoli, fizeram o que quiseram ali. Então, evidentemente, a eleição sem transparência não é legítima. Então, o governo Temer era tão ilegítimo quanto o da Dilma, não devia ter governado por um único dia. Mas, infelizmente, o pessoal, os líderezinhos, foram lá negociar com os políticos, e os políticos conversaram, não, vamos tirar a Dilma e deixa tudo como está. Eu sabia que isso ia piorar formidavelmente as coisas e piorou. Agora nós temos uma segunda chance graças aos caminhoneiros. Naquela época os caminhoneiros já mostraram que tinham algum poder, e agora estão realmente assustando aí o estamento burocrático. Eu acho que eles estão com toda a razão e eles estão realizando a verdadeira intervenção, que no meu entender é a intervenção popular, não é intervenção militar. O que tem que ver é a intervenção do povo mesmo. O militar pode aderir, evidentemente, mas quem tem que sair na frente é o povão e os caminhoneiros são o povão e acho que o povo inteiro está com eles. Eu entendo a revolta dos caminhoneiros e de todos em geral com a alta da gasolina. Afinal, o brasileiro malandro que grita o petróleo é nosso e condena a privatização da Petrobras paga o combustível mais caro do planeta. Mas compreender a revolta é uma coisa, aceitar a forma de reagir é outra bem diferente. Novas greves, paralisação geral, estradas fechadas com pneus queimados, o PT apoiando os caminhoneiros, logo o PT, que não mediu esforços para retirá-los das vias quando era governo e que tem tudo a ver com a situação dessa crise que estamos vivendo. Achar que a intervenção do governo é a solução para o problema da alta dos preços? Aí não. Tem um livrinho que fala do fracasso das políticas de controle de preços há 40 séculos. Isso mesmo, 40 séculos. Ainda não aprendemos a lição? Eu repito, entendo a revolta dos caminhoneiros, mas a solução não pode ser dessa forma. Não pode ser bloqueio de vias, queima de pneu, coisa de black bloc, o que gera esse caos que estamos vendo aí para o cidadão de bem, para o trabalhador. Essa conduta é incompatível com os meios que os liberais civilizados pregam para resolver qualquer coisa que seja. É uma pauta que a esquerda oportunista costuma gostar, pelo estilo e pela chance de culpar o atual governo, como se não tivesse nada a ver com o problema, culpa no cartório, com a crise que ajudou a criar. Mas o que fazer então, né? E como foi que chegamos aqui, a esse ponto? Em primeiro lugar, é fundamental explicar por que o preço do nosso combustível é tão alto assim.
A Petrobras é parcialmente culpada, óbvio, mas não é a única culpada. A falta de livre concorrência, o monopólio ou quase monopólio estatal nesse setor por décadas, tudo isso permitiu esse grau de ineficiência. Mas o petróleo é uma commodity internacional e o preço oscila mesmo, ao sabor do mercado, oferta e demanda, ainda mais em dólar. E há também os elevadíssimos impostos na bomba, né? Metade do preço final é imposto. Quando os liberais patrocinam o Dia da Liberdade de Impostos, que estamos na época dele agora, podemos perceber melhor isso, né? O tamanho da bocada do leão. O preço da gasolina na bomba cai pela metade. Claro, algum imposto tem que ter, tem que existir, mas não é preciso que seja tão alto assim. Eis o primeiro grande culpado, o governo, que por seus elevados gastos acaba subindo demais os impostos. Não adianta condenar somente os impostos e não condenar os elevados gastos públicos do outro lado. A solução liberal? Cortar gastos públicos drasticamente, fazer as reformas estruturais, como a da Previdência, e aí poder reduzir bastante os impostos. Há também o problema do quase monopólio estatal, como eu disse, né? O preço subiu no mundo todo, mas nem por isso vimos essa mesma reação em outros lugares. Claro, tem o agravante da crise que o Brasil está vivendo. O clima anda bem jacobino no Brasil e é compreensível isso, né? Por conta da crise enorme deixada pelo PT, essa herança maldita, e do fato de ser um ano eleitoral. E toda a estrutura que a gente conhece aí, né? 60 mil homicídios, assalto à carga o tempo inteiro nas estradas. Ninguém aguenta mais essa situação de insegurança e de desemprego. Os nervos estão à flor da pele. A violência só cresce, o desemprego demora a cair. As pessoas estão cansadas, saturadas, revoltadas. A gasolina aqui na Flórida saiu de $2,30 para $2,80 em poucos meses. O galão, que fique claro, não o litro, né? A gasolina aqui é mais ou menos metade do que custa no Brasil por litro. Não teve greve, não teve panelaço, não teve risco de desabastecimento. Não teve exploração oportunista da esquerda e da mídia. Não há uma estatal Petro USA monopolizando o setor, e nem esse peso todo de sindicatos, e sim a livre concorrência. Só na pequenina Weston, onde eu vivo, com 70 mil habitantes, há 4 marcas diferentes de posto de gasolina. E isso só aqui em Weston. Logo ali do lado, temos o posto da Costco, que vende gasolina mais barata ainda. E há muita variação entre os estados também, por conta dos impostos. Na Califórnia, democrata esquerdista, por exemplo, o preço fica perto de $3,50 por galão, bem acima da Flórida. O socialismo, ou quase socialismo, custa caro mesmo. Pensemos aí na Venezuela, que vive essa situação de crise e desabastecimento ininterrupta por anos a fio, e que o PT e o PSOL, explorando a crise agora, defendem. Existem mais de 30 empresas privadas, por outro lado, nos Estados Unidos, americanas e internacionais, disputando o mercado de combustível. E nenhuma estatal, repito, nenhuma estatal, Petro USA, the oil is ours, não tem nada disso aqui. Eis o caminho liberal, então. Privatizar a Petrobras, abrir o mercado para a concorrência, reduzir a regulação e as barreiras à entrada e permitir o funcionamento do livre mercado, o melhor amigo dos mais pobres. Por fim, há a questão das alternativas de transporte, como alguns leitores meus apontaram. Nossa malha ferroviária, que fora estatal por décadas, acabou sucateada. E num país continental como o nosso, não faz o menor sentido depender tanto de rodovias. Em Privatize Já, meu livro, eu expliquei um pouco da origem das ferrovias no Brasil e nos Estados Unidos para mostrar como a estatização foi culpada pelas crises que se seguiram. O que começou bem pelas vias privadas, no Brasil, Barão de Mauá, nos Estados Unidos, Hill, o nome dele, John Hill, acabou asfixiado pelo governo. No Brasil, Getúlio Vargas, ditador adorado pela esquerda, resolveu que ia priorizar as rodovias na canetada,
Com essa decisão arbitrária dos nossos governos, né, de investir nas rodovias e abandonar as ferrovias, ficamos totalmente dependentes dos caminhoneiros, que não tem culpa no cartório, é o trabalho deles, inclusive um trabalho ingrato, né, com todas essas estradas capengas e violência nas vias. Né? Mas eles podem parar a nossa economia com essas greves, com essa chantagem. O custo do transporte também fica bem maior para todo mundo, encarecendo o preço dos produtos finais. Em suma, não há solução fácil aqui. E todas as soluções possíveis passam pelo liberalismo. Privatizar a Petrobras, como eu disse, abrir o mercado, cortar gasto público para poder reduzir imposto, facilitar o investimento privado em infraestrutura, em ferrovias, hidrovias, etc. O que não é uma solução liberal é apelar para greve violenta, chantagem, queimando pneu e paralisando as vias importantes do país, ou ficar mudando as regras de preços o tempo todo, o que gera incerteza institucional. Aceitar a pressão dos caminhoneiros, então, e mexer na fórmula de preço da Petrobras foi um erro perigoso, inclusive porque sinaliza que a ameaça, a chantagem e a violência surte efeito. Estamos vivendo tempos estranhos, arriscados, perigosos, pois a paciência de muitos brasileiros se esgotou. E com toda razão, repito. E vários passam a flertar com soluções revolucionárias. Pessoas sensatas que não aguentam mais jogam a toalha e querem partir para o tudo ou nada, para uma aventura talvez inconsequente. Eu posso compreender o desespero, a descrença no sistema, a indignação com tudo e todos que aí estão. Mas isso, historicamente falando, nunca costuma acabar bem. E são várias decisões mal feitas, várias decisões que um monte de gente pensou, não, mas é muito pequeno, isso aí não vai dar nada, que foi empilhando e deu no que deu. É pequenas irresponsabilidades que somam e chegam na situação atual. E às vezes coisas lá atrás. Então isso também para dizer que várias decisões que estão sendo tomadas agora, que são no calor do momento, que você vai falando, mas é que a gente faz isso aqui, depois a gente... Isso aí pode dar uma outra dor de cabeça daqui 9 anos ou mais. Isso é uma lição muito importante de aprender e para aprender sobre as decisões que a gente vai tomar agora. Então vamos lá, o que aconteceu em 2009? E note, eu não estou falando do governo Dilma, 2009 era governo Lula ainda, ok? Tinha acabado de rolar a grande crise de 2007, 2008, ok. Então o que acontece? Qual era o discurso? O discurso era o mesmo que tem candidato à presidência falando agora. Não, que o Estado tem que tomar a sua posição para ajudar a desenvolver a economia, porque o capitalismo não vai conseguir fazer isso sozinho, a gente tem que entrar, o Estado tem que investir. Tem um monte de política de esquerda, até alguns que diz que não é de esquerda, mas enfim, isso é coisa deles, falando a mesma coisa. Não, o Estado tem que desenvolver, tá, a galera pedindo subsídio, pedindo BNDES, pedindo... Isso aí não é só esquerda, industrialista também, tem muito industrialista agora pedindo volta do BNDES. Pois bem, 2009 eles falaram, bom, então agora o governo vai fazer política contracíclica, anticíclica, não? O governo vai gastar para desenvolver a economia para tirar o Brasil da crise. Mesma coisa que tem gente pedindo agora, hein? Olha o repeteco. Então o que aconteceu? O BNDES entrou subsidiando o preço do caminhão. Vamos então agora ajudar pra galera renovar a frota de caminhão. Agora vai ter caminhão pra caramba. Olha que coisa bonita. Aí vai gerar emprego pra todo mundo. Pra quem fabrica caminhão, pra quem vende comida pros caras que fabricam caminhão, pra tudo, vai gerar emprego pra caramba. E vão renovar os caminhões, vai ser muito lindo. O que o BNDES fez? Financiava 100% do valor do caminhão. Mano, 100% a um juro de 7% no empréstimo. E o que acontecia? Bom, se você lembra mais ou menos bem da inflação de 2009 pra frente, só ele fala, olha, mano, a gente chegou a 11 com a Dilma, ok? O negócio ficava ali em 5, 6%, teve um tempo ali que a meta de inflação era 4,5%, mais ou menos 2%. Aí o que acontecia? Bom, o governo da Dilma interpretava que a meta, bom, se a meta pode ir até 6,5%, então a meta é 6,5, acabou. Então foi 6,5 por um tempão, mesmo com controle de preços e tudo mais. Aí você fala o quê? Bom, eu tô pagando um empréstimo de 7%. A inflação é 6,5%, o meu empréstimo o custo é 0,5% real. Mano, isso é... Você tá quase sendo pago pra tomar dinheiro. Isso se você acredita na estatística do governo. Se você acha que o governo manipulava a estatística em 0,5%, você tá ganhando um caminhão a juro zero. Cara...
Você acha que não vai dar uma bolha isso aí? O que acontece quando você bota juros zero, crédito imobiliário loucão pra todo mundo, deu uma bolha imobiliária, seja aqui nos Estados Unidos. Faz isso com qualquer coisa, deu pra todo lado e deu bolha de caminhão. Olha só que surpresa. Isso explica justamente uma das reclamações muito grandes dos caminhoneiros agora, que é, ó, o preço do diesel subiu, mas o frete não subiu. Porque se o preço do diesel sobe e o preço do frete, né, que é pago pra ele, sobe, e daí, qual é o problema? Não tem problema nenhum, okay? Fica mais chato, você acaba... Não tem problema nenhum não, porque você acaba mexendo mais dinheiro no curto e médio prazo. Pode até ser meio chato. Mas honestamente, no fim das contas não é aquela dor de cabeça, né? Beleza, ok. Aí o que acontece? Não subiu o valor do frete, ou seja, a alta do diesel e a alta de outros custos e tudo mais, engoliu a margem de lucro dos caras. Pois bem, mas você fala, mas peraí. Então por que não tá subindo o valor do frete? Excesso de oferta de caminhoneiro. Tem muito caminhoneiro na estrada e tem gente aceitando baixos fretes e a galera que não consegue arcar com o custo baixo do frete acaba quebrando. É isso que acontece. Então você tem um excesso de oferta de caminhões. Isso é uma das explicações possíveis. Você vai ter várias outras explicações também que podem influenciar o preço do frete não subir ou até cair, ok? E tem uma conta que está um pouquinho desatualizada, que é justamente essa conta para 2015, que era o auge quando a gente teve uma greve dos caminhoneiros lá atrás também, né? Não sei se você lembra que a Dilma mandou sentar porrada, multa e tudo mais. Ok, legal? O que os caras fizeram a conta? Olha, o que aconteceu? Se a expansão da frota de caminhões tivesse sido igual a do PIB, a expansão da frota teria sido de 3% ao ano, só que ela foi de 4,9%. Parece pouquinho, mas ao longo do período, isso até 2015, faz com que a frota seja quase 300 mil caminhões a mais do que seria se tivesse crescido na linha do PIB. E você tem um outro fator também, que esse aí é menos... Você precisa ter menos cálculo estatístico em cima disso, é um pouco mais da coisa, que é assim, eu tô falando de uma política de 2009, mas o PSI durou muito tempo, então não é necessariamente o cara que tirou um empréstimo lá. O cara que tirou um empréstimo lá, o empréstimo era de até 8 anos, alguma coisa assim. Então pode ser que ele já saiu desse empréstimo, tá com o caminhão lá dele, tudo bem, mas já tá pago. Mas pode ter um cara que tirou esse empréstimo em 2014 com uma duração de 8 anos, ou seja, vai fechar em 2022 com juro de 7% ao ano. Quando tava aquela inflação lá na desgraça, beleza, o cara tava até sendo pago para tirar esse empréstimo. Quando a inflação tocou 10, 11 e o juro era 7, mano, você tá sendo pago 4% para comprar esse caminhão. Lógico, né? E especialmente durante esse período de inflação mais alta, que estimulou muito mais. Isso foi muito mais perto ali do meio pro fim do governo da Dilma Rousseff. Então o que acontece? Muita gente que tava lá em 2013, 14, 15, 16, tirando esse 16, acho que já não tinha mais isso, 13, 14, 15, tirando esse empréstimo, ainda tá no garfo. Só que a inflação caiu muito. A inflação caiu bastante, ela não tá mais nos 10, 11% da Dilma, agora tá em 3, tá, digamos 4, ou seja, o juro real subiu muito, e aí começa a pesar em cima dessa galera. Então o cara tirou um caminhão lá atrás, quando pagava-se, basicamente o cara era pago para tirar um caminhão, e tinha aquilo lá, né, toda aquela enganação do governo de, não, o Brasil vai bombar. Quem tá falando de crise é o Pessimildo. Vocês lembram do Pessimildo? O personagem da Dilma? Ai, que coisa legal. Não, quem investir no dólar vai quebrar a cara, disse Guido Mantega. Se ministro da Fazenda pudesse ser processado por essas incompetências e por errar essas coisas, né? Fala, não, o PIB vai crescer 3, tá bom, se crescer 2 você vai ser processado, beleza? Não. Se fosse, né? Mas enfim, os caras, quem sabe, iam parar de mentir desse jeito. Mas muita gente caiu nessa armadilha e agora tem uma prestação do caminhão em cima da cabeça pesado. E o cara fala, pô, meu caminhão é meu ganho de vida. Se eu não conseguir pagar isso aqui, ferrou. E agora sobe o diesel, minha margem de lucro desaparece e a minha parcela tá alta e o banco tá cobrando. Bom, e aí? Aí o cara tem um problema. Então você tem toda essa política lá. Foi uma decisão feita em 2009, que foi continuada, claro, foi mantida, né? Então você pode dizer que manter a política é uma decisão também, mas lá atrás, quase 10 anos, que criou uma armadilha, que pode ter parecido uma puta boa ideia 3 ou 4 ou 5 anos atrás, mas hoje a conta tá caindo, gerando um excesso de caminhões, gerando endividamento dessas pessoas, atraindo gente para a profissão que talvez não deveria ter entrado. E aí o que acontece? Dá excesso de oferta, frete não sobe e isso prejudica os caras. Não que esse seja o único motivo. Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu quero fazer essa live para expressar a minha opinião a favor dos caminhoneiros e contra a greve. Como isso é possível? Eu sou a favor dos caminhoneiros como parte do povo que eles são, mas não a favor deste classismo dos caminhoneiros, como esse movimento político pretende dividir a sociedade brasileira.
Não é isso que eu defendo. Então, eu defendo os caminhoneiros pelo fato de que eles sofrem injustiças que são contra eles perpetradas. E eles possuem reivindicações justas. A primeira, obviamente, é o preço artificialmente alto do óleo diesel. Por que esse preço é artificialmente alto? Por diversos motivos. E boa parte deles é intervenção coercitiva do Estado. Nisso os caminhoneiros estão completamente certos em pedir que seja feita justiça. Um dos motivos, obviamente, são os impostos. Imposto é roubo, precisa ser cortado. O outro é o custo Brasil. O custo Brasil é alto. A vulnerabilidade do mercado brasileiro aos choques macroeconômicos internacionais, se é que dá para falar em macroeconomia, mas não vem ao caso agora, é também causado pelo fato da Petrobras indexar o preço do combustível a esses choques internacionais de forma valvular, permitindo que o preço suba, mas não que o preço baixe. E o Brasil não deveria ser vulnerável a esses choques internacionais, já que nós temos como uma das nossas poucas vantagens esse isolamento geopolítico. E o custo Brasil também é devido à ausência de uma malha ferroviária decente nesse país. E o modal ferroviário é muito mais conveniente, economicamente falando, a longas distâncias. E o Brasil é um país de dimensões continentais, obviamente, o modal ferroviário seria o ideal. Mas por que nós não temos ferrovias no Brasil? Por várias intervenções de diversos governos, começando com Dom Pedro II e a Lei de Terra, em 1850, que impede que a pessoa seja capaz de dar homestead numa terra, de ser a primeira apropriadora daquela terra, e assim ela teria todo o incentivo para construir uma malha ferroviária local que se incorporaria a uma malha ferroviária maior. Isso não existiu no Brasil. Outro desgraçado foi Washington Luiz, com aquela sua jumência de governar e construir estradas. Passou por Getúlio Vargas, e talvez o pior tenha sido Juscelino Kubitschek, com aquela sua falaciosa teoria dos polos econômicos, que dizia que não, nós temos que investir na malha rodoviária, porque isso vai atrair capital para a indústria automotiva, isso vai fazer o Brasil ficar em patamares de primeiro mundo, porque vão vir indústrias de autopeças, vão vir indústrias de asfalto. Olha que absurdo que ele está falando. Essa teoria dos polos econômicos, que diz que nós devemos subsidiar uma indústria que atrairia indústrias que a suportam, faz da economia uma economia circular, onde todo o resto da sociedade paga para manter o setor que é subsidiado e os setores que fazem parte da cadeia produtiva deste setor subsidiado, sem levar em conta as necessidades do consumidor. A necessidade do consumidor brasileiro, inclusive o produtor, que também é consumidor e que produz e quer escoar a sua produção agrícola, é por um custo logístico barato. Isso é ferrovia. Isso é o que faria com que o Brasil conseguisse aproveitar a sua riqueza natural, e não consegue. Por quê? O governo Juscelino subsidiou as rodovias em detrimento daquilo que poderia ter sido um investimento privado maciço em ferrovias. Hoje, com concessões, parceria público-privadas, nós também não temos muita esperança. Barão de Mauá já construía as primeiras ferrovias no Brasil, ele poderia ter criado uma Gilded Age no Brasil, como foi feito nos Estados Unidos, mas não aqui. Nossa mentalidade anticapitalista impediu. Então nós temos esse outro problema. Temos um problema de monopólio da Petrobras, que também encarece. É óbvio, a Petrobras é um monopólio, logo os preços do combustível serão preços de monopólio. Qualquer economista babaca sabe que estes preços praticados no monopólio serão muito maiores do que aqueles onde existe liberdade de entrada, liberdade de concorrência. Veja que eu não estou falando de concorrência em si. Nós também não podemos tirar a liberdade econômica só para incentivar a concorrência, ou caímos naquela falácia dos defensores do CAD. Mas a liberdade de concorrência é suficiente para bem alocar os ativos. Nós não temos isso. Aí sempre vem aquele socialista babaca e fala, não, mas a Ipiranga é privada. O posto Ipiranga é iniciativa privada. Presta atenção. A cadeia produtiva do combustível não é apenas a comercialização do combustível no posto. Existe a prospecção e extração. Existe o refino. Existe a distribuição. E, finalmente, a comercialização. No Brasil, a prospecção e extração é 100% estatal por lei. Petrobras. Se você fizer isso, você precisa conceder o seu terreno para a Petrobras, ou você será preso, e se você resistir à prisão, você será morto. O refino é 98%
do governo também por causa de uma regulação da Agência Nacional do Petróleo. Toda essa babaquice foi criada no regime do Getúlio Vargas. A distribuição e a comercialização, apesar de estarem em mãos privadas, é pesadamente regulada pelo governo. Então os caminhoneiros têm um ponto, eles têm um grande ponto. Eles também reivindicam o fim daquela regra absurda de cobrança do pedágio para eixo levantado do caminhão. Por que isso acontece? Porque nós não temos concorrência entre leis humanas, entre regras societais, normas positivas, como preconiza Hans Hermann Hoppe. Se não existe concorrência para essas regras, as regras absurdas, como cobrar por um eixo levantado, não serão extirpadas do mercado. Ou seja, todas as boas e justas reivindicações dos caminhoneiros poderiam ser atendidas se o mercado fosse realmente livre, coisa que não é. Em tudo isso que eu falei, os caminhoneiros têm razão. Cortando longas rodovias, esse é o dia a dia do caminhoneiro. Na batalhadora do transporte, vai de sul a norte no chão brasileiro. Distante da minha família, na Belém, Brasília, rumo a São Luís. Quando é alta madrugada, faço uma parada em Imperatriz. Pois é, mas a minha concordância com eles acaba aqui. Porque esta greve é um assinte contra a sociedade. Além de ser um absurdo estratégico, como eu vou explicar mais tarde. Por que o brasileiro apoia uma greve que resulta numa crise de abastecimento, ficando sem comida, ficando sem combustível, e ainda por cima apoiamos isso? Como o brasileiro cai numa armadilha dessas, inclusive a direita, inclusive os libertários? É difícil explicar, porque o brasileiro é realmente um caso a ser estudado. Mas é possível fazer alguns devaneios. Plínio Corrêa de Oliveira, grande homem, mas ele cometeu um erro. Ele disse que o brasileiro é pacato. Eu discordo. Não é que o brasileiro é pacato. O brasileiro é despreocupado do longo prazo. Essa é a verdade. O brasileiro se preocupa muito com os seus, mas ele dificilmente consegue extrapolar esta empatia para uma categoria ontológica maior. O ser humano, por exemplo. O brasileiro é extremamente gregário. Essa característica do brasileiro, ela tem aspectos positivos e negativos. O brasileiro dificilmente se intromete na vida dos outros como fazem os ingleses, como fazia o Império Romano. Por outro lado, ele também dificilmente se mobiliza de forma espontânea e ordenada em prol do próximo, como fizeram os poloneses, ou como fizeram os chilenos e os argentinos na sua luta por independência. Por outro lado, como o brasileiro pensa a curto prazo e gosta de levar vantagens a curto prazo, ele é muito vulnerável à manipulação política. O Plínio Corrêa de Oliveira dizia, não, o brasileiro é pacato, mas se você quiser ver um brasileiro se mobilizar e abandonar a sua pacatez, é quando esta pacatez é ameaçada. Não é bem assim. O brasileiro é capaz de fazer isso se ele enxergar nisso uma aventura, para usar um termo de Sérgio Buarque de Holanda, capaz de garantir-lhe vantagens no curto prazo. É por isso que o brasileiro apoia uma greve. Não é por uma extrapolação da empatia, mas é porque ele enxerga uma oportunidade de obter vantagens no curto prazo. E porque lhe falta empatia com aqueles que estão sendo prejudicados por uma atitude intrinsecamente antiética, que é a greve. É aí que eu discordo do grande Plínio Corrêa de Oliveira. Por que essa greve é antiética? É simples. Há violação de contrato privado. Você concordou em transportar uma carga, você não pode agora fraudar aquele que te empregou. Não, mas o dono da transportadora concordou? E o cliente? Você entregou aquilo que o cliente pediu ou você defraudou o seu cliente? Só aí nós já temos uma violação da ética. Sem falar, é claro, na maldade com a população. Deixar as pessoas sem comida e sem combustível. Sem falar ainda na agressão contra aqueles que tentaram furar a greve.
Eu vi casos assim, o caminhoneiro foi... Bom, os preços estão altos, se eu entregar a minha mercadoria eu terei lucro. Mas os caminhoneiros foram lá e quase lincharam o pobre coitado. O que é isso? Completamente antiético. Como é que um libertário, como é que um conservador apoia esse tipo de violação moral? Existem outras consequências graves dessa greve. Por exemplo, a politização do direito. Ao invés de lutarmos tendo em vista que esses direitos são intrínsecos à natureza do homem, nós estamos assumindo que os direitos são concessões políticas, excludentes entre si, o que gera uma cisânia social, agravada ainda pelo fato de que o governo não pretende cortar impostos sem fazer outros setores pagarem esses impostos. Eu sou a favor de cortar imposto do combustível, do setor petrolífero? Claro que sou. Eu sou a favor de qualquer isenção tributária. Eu sou a favor de isenção tributária para puteiro. Mas o que o governo quer fazer não é uma desoneração da folha de pagamentos, mas uma reordenação da folha de pagamentos para tributar outros setores. Então isso vira uma guerra. Uma guerra civil ideológica. Isso nós não podemos permitir. Eles querem regular o setor com o Estatuto dos Caminhoneiros, como se o Brasil precisasse de outro maldito estatuto. Eles querem preço mínimo para o frete. Isso vai acabar com a capilaridade logística desse país. Isso vai prejudicar os pequenos empresários, os pequenos caminhoneiros, aqueles que operam com uma margem de lucro menor, as curtas distâncias, enfim. Seria uma regra absurda para destruir ainda mais a já depauperada logística nacional. Sempre tem aquele ingênuo que fala, não, finalmente nós temos alguém que está se mobilizando para cortar impostos. O libertário virgão nunca fez nada nesses anos, agora é o caminhoneiro que vai fazer. Mesma ingenuidade daqueles que dizem que o Tea Party faz alguma coisa. Não, você seria contra jogar o chá dos navios lá em Massachusetts no mar? Sim, eu seria contra. Porque se você não sabe, quando os americanos invadiram os navios britânicos em 1773... para jogar o chá na água, eles não estavam se revoltando contra pesados impostos coloniais. O que aconteceu ali é que os britânicos eliminaram um dos impostos que era pago pela East India Company, para que o chá britânico pudesse concorrer com chá contrabandeado de outras regiões. E os americanos não concordaram, não porque eles eram contra a taxação, eles queriam que a East India Company pagasse a taxa. Eles eram contra aquilo que eles falavam taxation without representation. Então o problema não é a taxação para eles. O problema é a taxação sem representação. O problema é não haver uma legitimidade do governo, como se governos fossem legítimos. Aqui é a mesma coisa. Por que você acha que aqui vai ser diferente? Aqui há uma briga por controle de preços. É principalmente isso que a liderança da greve quer. Controle de preços. Eles querem que o governo tabele e fixe o máximo para o preço do combustível. Controle de preços é uma coisa que devia dar pena de morte. Em qualquer economista de esquina sabe que controle de preços é a pior jumência que você pode cometer no âmbito econômico. E é isso que os caras estão defendendo. Nós temos nesse país um louvor constitucional grave. Muito grave. Porque nós estamos apoiando uma greve, uma quebra de contratos que resulta em desabastecimento do povo, negócios são perdidos, empresas perdendo dinheiro todos os dias, cursos sem alunos, pobres que não têm como chegar ao trabalho para trabalhar, para oferecer o seu trabalho. O pobre está sofrendo. Não, você não tem solidariedade com os caminhoneiros? Eu tenho solidariedade com o povo. Com os caminhoneiros enquanto povo, não enquanto classe política. Mas nós toleramos isso. Nós toleramos que seja feito isso contra o nosso povo. E se fosse um sonegaço? Ninguém mais paga imposto. Vamos quebrar os radares de trânsito. Isso eu seria a favor. Aí eu falar que não, isso viola a Constituição. Quer dizer que para vocês um pedaço de papel escrito por comunistas em 1988 vale mais do que a alimentação das crianças? Do que o emprego do pobre? Para mim é o contrário. Nós temos uma péssima estratégia. Nós estamos em guerra contra o Estado, eu concordo. Nós temos que destruir o Estado. Mas numa guerra, a logística é importante. Existia um almirante americano, Hyman Rickoner. Ele é o pai da propulsão nuclear americana.
Ele dizia: o ato de fazer guerra consiste em ser logisticamente viável. Na nossa guerra contra o Estado, uma greve de transportes que deixa a população sem recursos essenciais como comida e combustível não é logisticamente viável por definição. Ou seja, não é uma boa forma de fazer guerra, muito menos uma guerra contra o Estado. Um outro problema: não é ético. Existem doutrinas da guerra justa. Quando é justo fazer uma guerra? É justo fazer uma guerra se o inimigo é injusto, se o inimigo está te atacando, enfim. E um dos pontos da guerra justa é que os seus meios de guerra, as suas armas, as suas táticas, não causem danos desnecessários à população. Excessivos, desnecessários, enfim, existe muito debate sobre isso. Numa guerra contra o Estado, é inaceitável que nós causemos deliberadamente um dano contra o empregador, o fornecedor, o cliente e o povo que está aí sem comida e sem combustível. Agora, graças a Deus, a situação está se normalizando. Mas isso não atende aos critérios de guerra justa. Mas, como eu disse no começo da live, o brasileiro é muito imediatista. Ele pensa muito a curto prazo. Ele não consegue entender que é preciso esforço, é preciso virtude, é preciso tempo. Ele não consegue entender que essas coisas nunca vão realmente emergir na sociedade, criando um arcabouço sólido para a conquista da liberdade, se nós aceitarmos esse grau de violação da ética. Anthony von Leeuwenhoek, ele é o pai da microbiologia. Ele escreveu a Carta à Sociedade Real Inglesa. E na capa no frontispício dessa carta que ele escreveu, havia um homem trabalhando, empurrando uma pedra, e ele era ajudado por uma figura que tinha uma barba, né? E uma foice. Aquela figura era o tempo. O que é aquilo? Aquilo é persistência. Aquilo é a necessidade do homem ter a audácia de persistir à intempérie do tempo. Ou seja, é o longo prazo. A pedra não vai chegar, aquela pedra que o homem está empurrando, não vai chegar onde ela tem que chegar hoje. Ela vai chegar depois de uma construção de um arcabouço cultural e moral que requer essa mesma espera. Não, vamos fazer greve, vamos deixar o povo morrer de fome. Isso não vai servir. Victor Pinchuk dizia que a cultura, a arte e a liberdade, estas sim podem mudar o mundo para melhor, não a política. Mas nós nunca buscamos o socorro da arte, da cultura, da política, muito menos da moral. É sempre a política. É sempre a política. É sempre a política. Isso não vai mudar nada, isso vai piorar as coisas. Onde é que vocês querem chegar com isso? É uma ideologização. Tudo é ideológico. Pró-caminhoneiro, contra caminhoneiro, pró-greve, contra greve. E com isso nós abandonamos a nossa intuição moral. O escritor romano Aulus Gellius, ele dizia que a verdade é filha do tempo. Numa democracia, o tempo acaba não tendo filhos. Não nasce a verdade. Porque para nós descobrirmos a verdade, nós temos que descobrir aquilo que não é a verdade. E como nós vamos descobrir esses erros, se numa democracia a intrinsecabilidade política do ambiente disfarça esses erros? Nós nunca vamos descobrir o que causou o problema, já que alguns setores da sociedade são subsidiados, outros são taxados, alguns são privilegiados, outros são injustiçados. Tudo isso gera erros que se espalham por todos os setores. Depois nós não sabemos se o problema foi taxar esse, subsidiar aquele. Enfim, a democracia camufla os erros e a verdade não emerge do tempo. A não ser que nós acordemos para a verdadeira guerra contra esse sistema. Contra a democracia, contra a política. E não é apoiando greve. Não é apoiando a politização de um setor, controle de preços, mais monopólios, mais estatutos, sindicalização, já pensaram nisso? Mais regulação, que nós vamos conseguir descobrir onde está o problema. Nós só vamos agravar o nosso problema enquanto nós pensarmos assim.
Alguns podem até dizer que eu não estou sendo pragmático. Aí eu poderia remeter... Agora eu vou pegar pesado, tá? Agora eu vou entrar aqui com artilharia pesada. Wegelin. Isso aqui é artilharia nuclear. Wegelin dizia, algumas coisas podem até parecer pragmáticas, mas elas são construídas no ar sem um lastro metafísico. Se nós não levarmos em conta o fato de que por pertencermos a uma classe ontológica humana, aquilo que é ruim para o caminhoneiro é ruim para nós, aquilo que é ruim para o povo é ruim para o caminhoneiro e assim por diante, estou me referindo aqui ao longo prazo. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar caindo na armadilha da politização e da ideologização do debate. Isso vai nos destruir. Enfim, é por isso que eu sou contra a greve. Qual a solução? A solução é se ater aos princípios morais. Nós somos contra os impostos porque eles são imorais. Somos contra monopólios porque eles são imorais. Mas nós não permitiremos quebras de contrato, deixar o povo passando fome. É só isso. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais.